O Salmo 5, versículo 3 diz: De manhã ouves a minha voz quando o sol nasce. Eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Marcos 1,35 está escrito: De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, das outras denominações cristãs que me ouvem. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa que também está me ouvindo. Bom dia a cada uma de vocês nesta manhã. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão. E ele é levado ao ar pela Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, água é vida. A campanha da Fraternidade Ecumênica Internacional que começa hoje é simples como isso. Água é vida. Sabe, nossos rios são nossas linhas de vida. Porque populações humanas se instalaram em seus barrancos desde os tempos mais remotos da história. As grandes culturas da humanidade se desenvolveram ao longo de rios. Veja as nossas cidades aqui no Vale do Rio do Peixe, Caçador, Videira, Rio das Antas, e seguindo o Rio do Peixe abaixo, são um exemplo claro disso. Ao longo desses rios, a migração de nossos antepassados e a migração até nos dias de hoje aconteceu e continua acontecendo. Sabe, na história, os oásis que brotavam no meio dos desertos se tornaram com o tempo locais de refúgio, especialmente quando a água era escassa, principalmente no verão. O ser humano aprendeu a coletar água em cisternas, em enormes barragens, em cacimbas, bem abrigados. Pequenos poços sempre foram locais onde animais e seres humanos se reuniam. Também rios e mares sempre serviram para fazer a troca de bens e a troca de conhecimentos. Por uma boa razão, as civilizações marítimas da história cresceram economicamente fortes. As culturas se desenvolveram em regiões onde tinha água. Por exemplo, é evidente nas nossas cidades litorâneas, Rio de Janeiro, Salvador. Dessa forma, já na antiguidade, artefatos fabricados em um país podiam ser encontrados em lugares bem distantes. Por exemplo, só um exemplo da história, sim. O vidro fabricado na cidade litorânea de Tiro pôde ser encontrado nos mais distantes lugares do Império Romano. Porque o uso das águas para navegação também,
o uso do caminho das águas era bem mais simples e fácil do que o uso das estradas. Mantendo essa longa história comum em mente, é deprimente ver que hoje os mares e rios estão se tornando cada vez mais e mais uma fronteira proibida, uma barreira mortal que impede aqueles que fogem de condições de vida inaceitável em busca de uma vida melhor, como acontece com os refugiados sírios que tentam chegar à Europa, ou os refugiados da pobreza e da miséria que tentam chegar à América do Norte. Mais uma vez, a água destinada à vida acaba se tornando algo amargo, ameaçador, letal. Sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, oferece para a gente infinitas histórias e poemas sobre a água, sobre o poder da água para a vida, mas também conta histórias sobre os perigos da água. Em outras palavras, a água desempenha um papel importante na Bíblia. E isso tem a ver com as originais definições das histórias bíblicas. A água no Oriente Médio é preciosa e, de forma alguma, ela é fácil de ser adquirida. No Oriente Médio, onde cresceu a cultura da Bíblia, as secas ou longas estações de seca são muitas vezes uma dolorosa realidade. Por isso o paraíso descrito pela Bíblia em Gênesis 2, o jardim do Deus, o jardim de Éden, é descrito como exuberante, como um parque, como um local onde diversos rios têm a sua origem. Está lá em Gênesis 2, 10 a 14. Um rio flui para fora do Éden para regar o jardim. E de lá se divide em 4 ramos. O nome do primeiro é Pison, que flui em torno de toda a terra de Havilá onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Optélio e pedra ônix estão lá. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que flui em torno de toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre, que corre a leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. No paraíso, descrito pela Bíblia, a água é extremamente abundante. Ouro, pélia, pedras preciosas são nomeados também, mas é através da água que a abundância da criação se torna mais visível. Porque onde a gente encontra água, gente, a vida floresce, plantas crescem, frutos aparecem. A natureza é adequadamente nutrida, os seres humanos e animais têm água para beber e muito mais. A água que esfria os nossos sentidos no calor esgotante do verão. As margens dos rios são lugares onde todos podem encontrar refúgio, encontrar descanso. Tudo isso soa como se o autor do texto bíblico fosse uma pessoa quase que desesperadamente romântica, imaginando um paraíso com muita água. Só que a Bíblia também nos conta muito sobre seca, sobre necessidade, sobre lutar para cavar poços pequenos, sobre perigos apresentados pela água. E a descrição do paraíso em Gênesis apresenta um belo contraste com essas duras realidades. Água é vida em si. Em Gênesis 1, na história da criação, encontramos o conceito de que no início, antes de tudo, antes da criação em si, havia apenas água, as águas. E que céu e terra, de alguma forma, devem ser englobados dentro dessa definição de água da vida. Na história da criação,
vislumbramos o poder ou a violenta força da água. Na água existe o poder forte, criador de Deus, que domestica e controla as águas que se encontravam de uma forma caótica. E ai de nós quando as portas das águas são abertas novamente. Humanos, animais, natureza ficam impotentes diante de inundações catastróficas. É isso que a história de enchentes e inundações do dilúvio, alguns capítulos mais tarde no Gênesis, nos lembra. Vocês querem ver? Ano passado, os vales do Rio do Peixe e do Itajaí, depois de semanas e semanas intermináveis de chuvas torrenciais, quando tudo já estava encharcado com água, os córregos e rios saíram do seu leito. Os diques ameaçaram se romper no vale do Itajaí, e a água se encontrava inundando quase por tudo. Casas, vilas, cidades inteiras foram inundadas. Pessoas que costumavam viver em segurança perderam seus bens e propriedades. E mesmo se nosso país fosse um lugar onde as pessoas são seguradas contra praticamente tudo e todas as eventualidades da vida, mesmo se o nosso Estado tivesse dinheiro suficiente, ou interesse suficiente para investir em defesa civil, e estivesse pronto para ajudar rapidamente em uma inundação catastrófica, a gente sabe que isso não acontece. Tanto é assim que as pessoas precisam confiar em seus próprios esforços, ou socorro de amigos e familiares, ou então possuir apenas o absolutamente necessário. Porque nossos governantes alegam que o Estado não tem meio suficiente para ajudar de uma forma eficiente. A cara feia da mudança climática, a cara feia da falta de saneamento, a cara feia dos lixões clandestinos, ficaram em exposição em meio às inundações, em meio às secas. Por um lado tivemos tempestades e inundações, por outro secas catastróficas no ano passado. O ecossistema do nosso planeta está sendo tirado do seu equilíbrio dado por Deus pela interferência humana. A água, fonte de vida, rapidamente pode se transformar em algo perigoso. E falta de água, seja pela escassez, seja pelo não tratamento de esgotos efluentes, também está se tornando em um ponto de discórdia. Vejam bem, a grande cidade de São Paulo tem 2 rios que cortam a cidade. E teriam água suficiente para toda a população beber. E aqui em Rio das Antas, alguém se arrisca a descer até ali no rio e beber a água do Rio do Peixe? Distúrbios surgem quando as pessoas não têm acesso à água suficiente para suas vidas. Quando lençóis freáticos são envenenados devido à ganância ou falta de saneamento básico que os governantes deveriam conceder. Ou fontes de água limpa se tornam fontes de discórdia. Quando alguns têm água em abundância e outros são desfavorecidos. Todo mundo, o mundo inteiro é afetado pela reivindicação de companhias multinacionais de exploração que defendem que o livre acesso à água não é direito humano básico, mas sim um bem a ser negociado como qualquer outra coisa. E que as pessoas, consequentemente, têm que adquirir o direito à água. Azar de quem é incapaz de pagar a água,
de pagar o preço definido pelas companhias multinacionais. Hoje, nessa quarta-feira de cinza, a campanha da fraternidade quer apontar pela luta pela água, e esta assume dimensões quase incríveis. Injustiça está chorando aos céus, mas no final, a luta pela água é uma velha história. Em Gênesis 13, 11, de 1 até 12, relata o conflito entre Abraão e Ló, seu sobrinho. Ambos tinham chegado a uma boa situação de prosperidade material. Abraão até mais que seu sobrinho Ló. Mas ambas as famílias e seu gado e animais menores estavam com necessidade de água. Mais de uma vez, os seus pastores tinham se desentendido sobre o acesso a certos poços e riachos, locais onde os rebanhos iriam encontrar água na estação seca. Os argumentos e as divergências vão se escalando. Muito provavelmente punhos foram levantados e no final Abraão e Ló são forçados a encontrar uma solução proporcionando espaço suficiente e, acima de tudo, água suficiente para ambas as famílias. Abraão, embora mais velho e mais rico, oferece a Ló o direito de livre escolha. Talvez porque suspeitava que, de outra forma, Ló teria a sensação de que ele tinha sido manipulado. Não está toda a terra diante de ti? Separa-te de mim. Se você for para a esquerda, então eu irei para a direita. Se você for para a direita, então eu irei para a esquerda, diz Abraão a Ló. Ló escolheu a parte de terra que lhe pareceu ser mais adequada para ele, e pelo menos esse conflito é resolvido. A escolha de Ló criou alguns problemas novos, mas isso é outra história. O que nós aprendemos com essa história é que, evidentemente, na história de Abraão e Ló não havia água suficiente para ambos. E o mais forte não tem o direito de reter a água ou dificultar o acesso a outra pessoa. Ele não tem esse poder. Porque ambos reivindicam o mesmo direito à água. Então, meus irmãos e minhas irmãs, são 3 aspectos de Gênesis 13 que são fundamentais para as igrejas e o povo cristão envolvido na campanha da fraternidade no que diz respeito à água e o saneamento básico nos dias de hoje. Primeiro, todo mundo tem direito de livre acesso à água, sendo esta pessoa bem situada financeiramente ou não. Ser rico, político, influente, não pode e não deve fazer nenhuma diferença ao acesso à água adequada e saneamento básico. Segundo, a água é absolutamente necessária para a existência da vida. Na história de Gênesis 13, de maneira alguma ocorre a Abraão, o mais forte dos dois, impedir seu sobrinho Ló algum direito ou serviço em troca de acesso à água. Sabe, a água é tão elementar, aliás, é uma necessidade tão elementar do ser humano, que não deve de maneira alguma se questionar o direito ao acesso de qualquer pessoa à água e a saneamento básico. Terceiro, Abraão pede a Ló para fazer uma escolha. Isso mostra que havia água suficiente para ambos deles, e talvez ainda mais. A esse respeito, nós, sociedade, cristãos, precisamos questionar a nós mesmos, questionar as nossas atitudes, questionar esse nosso processo
E esse questionamento precisa nos fazer desconfortáveis com a situação em torno da água e de saneamento básico em que vivemos. O que significa água suficiente para uma pessoa? Quais são os critérios para avaliar o quanto é suficiente de água? Vejam bem, o que uma pessoa no Brasil entende como água e saneamento suficiente? Porque o que alguém aqui do Sul, ou alguém do Sudeste, ou do Nordeste, ou do Norte entende como suficiente, é bem diferente. Como pontos de vista dentro de um mesmo país podem variar tanto? Sabe, nossas atitudes em relação ao manejo e uso da água se conectam. E se conectam com a natureza do nosso entendimento de justiça social, de justiça para todos. É isso que Amós fala no seu capítulo 5. Faz sentido falar sobre a política de água e saneamento, que é tema da campanha da fraternidade desse ano, em uma parte de um país onde nós temos água em abundância, em uma parte do mundo onde se tem água em abundância. Se aqueles que necessitam urgentemente de água e saneamento não se beneficiam dessa discussão, ou podem ter uma voz ativa nessa discussão. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, nós, como sociedade, já não temos mais tempo para discursos e para declarações com muito boas intenções, porque de boas intenções o inferno está cheio. As igrejas chamam a atenção de toda a população com a campanha da fraternidade, que já passou muito da hora que nós tínhamos para implementar um direito de acesso a todas as pessoas à água e saneamento básico adequado. Sempre tendo em mente as diferenças regionais na disponibilidade da água. Uma circunstância que continuará a ser sentida sempre pela humanidade. Água é vida. Nós precisamos de água se quisermos viver, no sentido literal, bem como no sentido figurativo ou espiritual. É interessante que a nossa Bíblia começa falando de água e termina falando de água. Apocalipse 22, 17 diz: e que todo mundo que está com sede, venha. Se alguém quiser, tome a água da vida como um presente. Reflitamos isso nesta campanha da fraternidade. Amém.